E na segunda parte da nossa aula de como conquistar o engajamento de toda a organização para os seus projetos, nós vamos focar em dois aspectos: a comunicação e o uso das visitas ao projeto como uma ferramenta de gestão da mudança. E para concluir todo o nosso módulo de liderança da transformação, vamos falar da sua comunicação para fora da organização, como ampliar o seu poder de influência de uma forma ética, mas muito poderosa. Então, vamos enxergar a gestão da mudança de forma integrada em relação ao engajamento das equipes, começando no início do projeto, mas isso vai nos acompanhar em todo o desenvolvimento, na implantação e até na sustentação das nossas transformações. Nós vimos duas ferramentas muito importantes: a prática do SPIN com os nossos patrocinadores, para definir um objetivo muito claro, a nossa situação atual, a motivação, o que a gente deseja com essa transformação, e as nossas entrevistas, que a gente começou pela apresentação desse objetivo, mas ouvimos das pessoas, dos formadores de opinião, quais eram os nossos pontos fortes, quais eram os nossos pontos fracos e as grandes áreas de oportunidade que nós tínhamos. Então vamos evoluir mais isso, falando de uma comunicação direta com equipes, com lideranças, com formadores de opinião, para despertar a necessidade de mudar e o desejo de participar da nossa mudança e tratar as objeções, os pontos de vista que são possíveis riscos ou de resistência que nós vamos identificando em todo esse processo. E mais, vamos promover um processo de visitas e apresentações, primeiro, para alinhar o senso de urgência e prioridade com todas as pessoas que depois vão viver também a nossa solução, a nossa transformação, e despertar o senso de propriedade pelas soluções. Porque se as pessoas participam, mesmo que pontualmente, entendendo as nossas motivações, a nossa análise, discutem alguma parte da solução, elas começam a desenvolver um senso de propriedade que quebra a resistência e depois essas pessoas passam a defender a transformação quando isso for para realmente ser colocado em prática para toda a organização. Vamos focar na comunicação. E dentro de comunicação, nós vamos tratar também os convites, tudo que você vai usar para convidar as pessoas para participarem de reuniões, eventos, atividades ou dinâmicas para desenvolver o seu projeto. Então, quais são os pontos fundamentais para você começar bem sua comunicação? Primeiro, tem que estar muito claro o que está mudando. Rodamos todo o SPIN, temos um domínio muito grande de o que nós queremos mudar e por que nós estamos mudando. Isso tem que estar sintetizado na nossa comunicação. Então, deixar claro por que está mudando, por que precisamos mudar agora e qual é a consequência de não mudar. E para fazer isso, nós podemos aproveitar um aprendizado que nós já tivemos aqui nesse modo, que são os princípios das ideias que colam. Então, eu posso simplificar minha mensagem, eu posso aumentar a credibilidade, eu posso contar uma história para ficar mais poderosa, conectada com alguma questão emocional ou causar uma surpresa. Então, tudo isso vai fazer a sua mensagem ser muito mais impactante. Eu vou focar num ponto de atenção que pode ser tão crítico quanto o conteúdo da sua comunicação, que é a credibilidade de quem está fazendo a comunicação perante as pessoas que estão recebendo o comunicado. Isso vale para um convite de reunião, para você divulgar um material ou para um evento de lançamento de projeto ou para entrega de algum resultado. As pessoas que estão ouvindo ou lendo o seu comunicado têm que perceber no emissor que ele tem a credibilidade do ponto de vista, se ele diz que é uma prioridade estratégica, ele tem nível para dizer que aquilo realmente é uma prioridade para a organização. Ou se uma solução é boa ou não do ponto de vista técnico, ele tem os atributos técnicos para convencer as pessoas que aquilo é realmente um bom caminho. Então, por exemplo, se você vai convidar uma equipe para discutir um problema técnico, uma situação, para propor uma solução, e você já tem contato com essa equipe, já conversou com a liderança da equipe, talvez você possa fazer isso diretamente. Você convida as pessoas, explica o objetivo e tudo está tranquilo. Agora, se você vai fazer uma validação de resultados, uma apresentação de entrega do projeto, onde você vai chamar diretores para validar realmente tudo o que foi feito, e que esses diretores têm que ter uma participação realmente focada em discussão, talvez seja mais adequado que um outro diretor faça o convite, ou talvez até mesmo o presidente da empresa. Como é que você vai fazer para analisar esses níveis e o que é mais adequado ou não?
usando todo o trabalho que você já fez de mapeamento cultural da empresa, a discussão que nós tivemos dos o que são os fatores que fazem os projetos terem sucesso ou fracassar. Então, tudo isso vão te dar dicas e orientações para você modular essa questão. Em alguns casos, você até pode fazer, digamos assim, uma dobradinha. Você pode fazer a apresentação do conteúdo técnico, de uma apresentação, e do seu lado está um diretor que dá a validação institucional. Então, no final, ele dá uma palavra de concordância, de dizer que aquilo é importante e espera que todo mundo se engaje naquilo. Então, talvez isso seja uma boa solução. O ponto é, tenha um bom conteúdo, aplique as ideias que colam para realmente otimizar, mas pense em quem deve estar comunicando para ter o máximo impacto. Vamos agora tratar visitas como um elemento de engajamento da equipe de gestão da mudança. Então, estou chamando de visita você convidar pessoas que não estão participando diretamente no projeto para conhecer as atividades, o que está sendo discutido, como você está trabalhando, qual é a proposta. Então, isso pode acontecer tanto no mundo físico, quando você tem uma sala de projeto, como no mundo virtual. Então, te dou duas recomendações. Primeiro, intensificar essas visitas e a apresentação para a organização como um todo, no sentido de compartilhar conhecimento. Então, tudo que você está aprendendo em cada uma das fases pode ser alvo de você trazer cada vez mais pessoas para conhecer isso ao longo do projeto. Segundo ponto é, trabalhe com a sua equipe, que tipicamente eles vieram de várias áreas funcionais da empresa, para que essas pessoas façam a apresentação para os seus colegas e para as suas lideranças, porque isso tem um efeito da credibilidade. A equipe local conhece aquela pessoa, a liderança conhece aquela pessoa, eles têm uma interação. Então, esse relacionamento, além de passar um conhecimento do projeto, ele também passa credibilidade. E nós vamos ter dois tipos de visitas. E o primeiro tipo de visita que nós vamos promover, eu estou chamando de visitas técnicas. São aquelas focadas num ponto específico, onde eu vou reunir especialistas, lideranças, a formadores de opinião que têm muito contato com essa questão para discutir um foco técnico e propor soluções, analisar situação, viabilidade, validar alguns pontos de vista e até levantar e tratar resistência, objeções, para evitar que qualquer situação que possa prejudicar o nosso resultado chegue no momento da implantação. Então, essas são visitas bastante focadas e especializadas. O segundo tipo eu estou chamando de visitas abertas, visitas bem livres, que eu estimulo você a trabalhar com a sua equipe para que eles comandem essas visitas, que eles contactem a sua área de origem, os seus colegas que depois vão trabalhar com a transformação que eles estão promovendo, que as lideranças dessas áreas, elas venham ao nosso ambiente de projeto para conhecer o que está acontecendo. Até uma coisa bacana é fazer isso de uma forma descontraída, por exemplo, aproveitando a hora do almoço. É normal que os membros da nossa equipe que vieram de alguma área, na hora do almoço, almocem com essas pessoas, tenham esse contato. E na volta, caminhando, eles passam pela sala do projeto e o nosso membro da equipe apresenta tudo o que está acontecendo. Recomendo até que você crie um cronograma para saber quais são as áreas das equipes e a gente realmente ter a gestão para saber se todas as pessoas que vão ser impactadas pela nossa transformação vieram conhecer o nosso projeto, o que a gente realmente aprendeu e compartilhou, quais são as objeções, o que apareceu. Então, isso torna muito mais rica a nossa disseminação do conhecimento da transformação desde o início do projeto e garante que no momento que a nossa transformação entrar no ar e virar realidade, a gente tenha já nos preparado para reduzir a resistência à mudança e causar o máximo de impacto positivo na organização. Vamos fechar o tema comunicação pensando na sua comunicação externa, com que você vai fazer a sua comunicação para fora da organização. Posicionamento nas redes sociais. Se a gente está falando de contato profissional, nós estamos falando do LinkedIn. Então, fundamental explorar essa ferramenta. Mas isso vai além. Você participar de feiras, de eventos e também de visitas. Pode começar nos clientes e fornecedores da sua empresa. Mas quais são as organizações que têm iniciativas que são interessantes para aquilo que você quer aprender ou caminhos que você quer desenvolver?
Você deve sempre pensar em todas essas atividades conectadas aos seus objetivos de carreira. Quais são os seus interesses? Onde você quer se posicionar? O que você quer aprender? Então, busque isso de uma forma bastante estratégica. E mais, aquilo que você comunicar deve ser de alguma forma, algum mecanismo para demonstrar a sua competência em praticar e alcançar resultados, ou seja, apresentar provas realmente do que você está fazendo. Mas um ponto de atenção: lembre-se que você sempre tem dentro das empresas coisas que são segredos industriais, coisas que são sigilosas. Então, muito cuidado de respeitar esses limites. E mais, no teu contato com outras pessoas, vai ler, além de só curtir, de dar um joinha, de pôr um emoji lá de um dedinho levantado, começa a conversar com as pessoas, a comentar realmente em profundidade, demonstra que você leu o que ela escreveu e tem uma ideia e põe um ponto de vista interessante, debater ideias. Então isso é uma coisa riquíssima para você desenvolver a sua rede de relacionamento. E você precisa fazer isso mantendo uma constância no tempo, ter uma relevância de conteúdo, tem que estar sempre presente dessa forma. E mais, os seus contatos, quem você vai buscar, por exemplo, no LinkedIn, você pode fazer uma pesquisa. Quais são essas empresas interessantes? Quais são aquelas pessoas que realmente têm um destaque e esse relacionamento pode ser rico para a sua carreira? E veja que você não está fazendo isso de uma forma interesseira. Eu vou lá grudar na pessoa porque talvez ela me arranje emprego. Não, de forma nenhuma. Você vai realmente ter a conexão para trocar informação, para depois esse próprio relacionamento favorecer, porque em algum momento essa pessoa também pode estar interessada em alguma coisa que você está desenvolvendo e fazendo. Então, é um interesse genuíno nas pessoas com quem você está se conectando. E mais, tem um ponto de vista que a valorização externa muitas vezes é um caminho para a valorização interna. Eu vou dar um exemplo dessa banda aqui que você está vendo, e pela foto você vê que é uma coisa bem antiga. Essa é a Souza Band, do John Souza. Souza é com Z, é com S, não é com Z. É um americano que você talvez não tenha nem ideia de quem é, nem o que a banda dele faz. Mas com certeza, se você já viu filmes americanos de escola com banda, de bandas militares ou eventos oficiais americanos, você já ouviu alguma das obras dele. Esse cara é do final do século XIX, começo do século XX, e ele já tinha um amor muito grande por bandas e principalmente por marchas militares, que você vê nesse tipo de filme que eu comentei com você. Mas acontece que esse cara era muito bom para quem gostava disso, ou para quem participava do evento, mas não era um cara famoso nacionalmente. Na virada do século, lá na Grande Feira de Paris, ele foi participar, os europeus gostaram muito e ele foi convidado a fazer uma excursão e ficou muito famoso porque isso foi um sucesso lá na Europa. Acontece que os americanos, ao verem todo esse sucesso, impacto, a divulgação, perguntaram o seguinte: por que esse Souza vai fazer show na Europa e não vem na minha cidade? Por que ele não vem participar do meu desfile e fica fazendo desfile lá em Paris? E o que aconteceu é que quando ele voltou, ele foi saudado como uma grande celebridade e isso fez com que o trabalho dele fosse espalhado nos Estados Unidos e aí você vê todo esse impacto que hoje você acha que é parte da cultura americana a partir desse movimento de transformação. Então, sim, você participar de eventos como apresentador, você ser reconhecido no LinkedIn como uma pessoa que comenta e participa de debates importantes, você ser conhecido nos clientes e fornecedores como uma pessoa que troca soluções, pode sim te ajudar a se destacar dentro da sua organização. E é claro que isso pode te abrir outras portas e outras oportunidades também. E para fechar esse módulo de liderança da transformação, eu vou pedir para você voltar ao seu portfólio de projetos, tudo aquilo que você fez, participou, entregou de resultados, pensar em todos os aspectos de cultura organizacional, de comunicação, de conquistar apoio de patrocinadores, engajamento da equipe, questão de ideias que cola, ou seja, tudo que nós conversamos, eu quero que você faça o seguinte exercício: como você apresentaria o seu portfólio para aumentar o seu poder de influência e conquistar mais patrocinadores, mais apoiadores e oportunidades para projetos cada vez mais impactantes, tanto na sua organização quanto no mercado em geral? Então, prepara isso, monta isso, repasse esse exercício várias vezes e esteja preparado,
quando aparecer alguma oportunidade de alguém perguntar, mas o que você fez? Você realmente tem um discurso poderoso para se vender como realmente uma solução de impacto, tanto para quem quer gerar experiência fantástica para cliente, quanto resultado para negócio.